Se você está passando por um término de relacionamento doloroso e acha que a dor não tem fim, esse vídeo é para você. Eu sei que parece que o mundo desmoronou, você não sente vontade de fazer nada, a tristeza te consome, mas calma, fique até o fim. Vou te contar agora uma história real de um rapaz chamado Paulo, que passou por essa mesma situação que você está passando agora, e você vai superar. Tudo passa e essa dor também vai passar. Paulo sempre foi um cara intenso. Quando amava, se entregava. E quando conheceu Maria, achou que tinha encontrado algo raro. Maria tinha um sorriso leve, uma voz tranquila e um jeito de olhar que fazia Paulo sentir que o mundo podia ser mais bonito só por tê-la por perto. Nos primeiros meses, tudo parecia perfeito. As conversas fluíam, os abraços aqueciam, as risadas preenchiam os vazios da alma. Era o tipo de relação que Paulo sempre quis, sincera, carinhosa, cheia de planos para o futuro. Mas o tempo, sempre ele, começou a trazer mudanças, pequenas no início. Maria já não respondia com o mesmo entusiasmo. As conversas se tornaram curtas, objetivas. O bom dia, amor, foi virando só um bom dia. Os encontros passaram a ser adiados com desculpas vagas. Paulo sentia que algo estava diferente, mas não sabia o quê. E como todo homem que ama mais do que deveria, tentou resolver tudo oferecendo ainda mais de si. Flores sem motivo, mensagens longas, tentativas de conversas profundas, planos de viagens, jantares, promessas. Ele se dobrava em 1000 para manter vivo o que sentia estar morrendo. Mas o que é unilateral pesa. E nada do que ele fazia parecia ter efeito. Maria estava cada vez mais distante, mais ausente, até que, numa tarde de sábado qualquer, sem lágrimas, sem muito rodeio, ela olhou nos olhos de Paulo e disse: "Eu não sinto mais o mesmo, é melhor a gente terminar." O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. Paulo ficou ali, parado, sem saber o que dizer. O coração despencou. O estômago embrulhou, a respiração ficou curta, era como se o mundo tivesse apagado a cor naquele exato instante. Nos dias seguintes, ele mergulhou num luto silencioso. Dormia mal, comia menos ainda. A comida não tinha gosto, a música só machucava, as lembranças doíam como lâminas escondidas no tempo. Tudo que um dia o fazia feliz perdeu o brilho, parou de jogar futebol, deixou o videogame de lado. Os amigos o chamavam, mas ele recusava. O trabalho se tornou arrastado. A faculdade, um peso insuportável. Paulo andava pelas ruas como um fantasma de si mesmo. Sentia uma angústia constante no peito, uma ansiedade que nunca passava. Chegou a pensar que talvez nunca mais fosse sorrir de verdade. Até que, numa dessas madrugadas em que não se consegue dormir, ele encontrou uma frase: "Não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas." Era de Epicteto, um filósofo estoico. Paulo leu aquilo umas 10 vezes. De início, não entendeu direito, mas havia algo naquela frase que cutucava, que provocava, que despertava. No dia seguinte, ele buscou mais. Encontrou Marco Aurélio. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. E então tudo começou a mudar, lentamente, mas com firmeza. Paulo começou a perceber que a dor que sentia não era só pelo fim do relacionamento, mas pela sua recusa em aceitar a realidade. Ele ainda queria controlar o que já havia escapado, queria trazer de volta alguém que já tinha partido há tempos, mesmo que ainda estivesse fisicamente presente por um tempo. Inspirado por essas ideias, Paulo decidiu reconstruir-se. Voltou a treinar. Foi na academia mesmo, sem vontade. Marcar nutricionista parecia algo pequeno, mas foi um dos maiores atos de amor próprio que já havia feito. Começou a ler com mais frequência, estudou estoicismo, entendeu que não podia controlar Maria, mas podia controlar a si mesmo, que não adiantava reclamar da vida, mas sim agir de acordo com os princípios da razão e da virtude. A felicidade está em viver em conformidade com a natureza, e a nossa natureza é a razão, dizia Sêneca. E Paulo começou a se alinhar com essa natureza. Saiu da inércia, redescobriu prazeres simples, ouvir um disco antigo, caminhar no parque, escrever num caderno velho.
Começou a falar com os amigos de novo, voltou a jogar futebol nas tardes de sábado e aos poucos foi se sentindo vivo de novo. Não era mais o mesmo Paulo que se desfez por alguém, era outro, mais inteiro, mais forte, mais consciente de quem era. Então, um dia, o inesperado aconteceu. Uma mensagem no celular. Era Maria. Ela dizia que sentia falta dele, que tinha se arrependido, que talvez ainda o amasse. Um tempo atrás, Paulo teria corrido. Teria chorado de alívio. Mas aquele Paulo que um dia implorou por migalhas de afeto não existia mais. Ele olhou para aquela mensagem com serenidade. Pensou em tudo que havia passado, pensou em como se havia reconstruído e respondeu com respeito: Maria, agradeço sua mensagem, mas essa versão de mim que você conheceu não existe mais. Hoje sou alguém que aprendeu a se amar primeiro e esse alguém não se perde mais por ninguém. E assim, encerrou a última conversa com o passado. Os dias seguiram e a vida trouxe mais surpresas. Paulo conheceu outra mulher, em uma cafeteria qualquer, num dia comum, o tipo de encontro que não se planeja, mas transforma. Ela gostava das mesmas coisas, tinha valores parecidos, um riso sincero e olhos que sabiam olhar com profundidade. Não havia jogos, dúvidas, distâncias. Era amor tranquilo. E dessa vez, Paulo não precisava deixar de ser quem era para ser amado. A maior lição que ele aprendeu, que a dor é muitas vezes a preparação da vida para te deixar mais forte, que o fim de algo não é castigo, é libertação, que insistir onde não há reciprocidade é uma forma cruel de se destruir e que às vezes é preciso ser abandonado por quem você ama para encontrar quem vai te amar sem precisar pedir. A vida vai te derrubar, mas também vai te dar a chance de levantar mais forte. E se você tiver coragem de deixar ir o que já acabou, vai descobrir que existe um mundo inteiro esperando pelo seu renascimento. Como disse Sêneca, nada é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou adversidades, pois não teve a chance de provar a si mesmo. Paulo provou e venceu. A história de Paulo não é só dele. É a de milhares de pessoas que se perdem tentando segurar o que já foi, que se humilham por alguém que já partiu, que acreditam que sem o outro nada mais faz sentido, mas o estoicismo nos ensina que a dor não é o fim, é apenas parte do processo. Paulo aprendeu que a verdadeira força está em aceitar o que não se pode controlar, em cultivar a própria mente e cuidar de si com coragem e disciplina. Ele deixou de viver à sombra de alguém e passou a viver à luz do próprio valor. E você também pode. Não importa o quanto tenha doído, o quanto você se perdeu, sempre é possível reconstruir-se. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se essa história parece com a sua ou com a de alguém que você conhece, se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar mais que vídeos, vai encontrar reflexão, força e caminhos para transformar dor em sabedoria. Curta, compartilhe e principalmente siga em frente, porque como diria Marco Aurélio, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, que a partir de hoje, os seus pensamentos te conduzam à liberdade. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal e deixe um like, vai nos ajudar muito. Até a próxima.